A criminalidade organizada nas corporações públicas e os mecanismos de controle desse tipo de crime reuniu diversos especialistas para debaterem o tema durante o 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM. Segundo os debatedores, só em 2015, o Brasil perdeu mais de 280 bilhões de reais nesse setor. Questões envolvendo a política de segurança pública também foram discutidas nesse painel. Outros assuntos que atraíram a atenção de quem esteve no fórum foram com relação às controvérsias da colaboração premiada e a responsabilidade das empresas que deveriam ser mais proativas no combate à corrupção por meio de processos de compliance. Acompanhe a reportagem. O primeiro painel do FONACRIM trouxe para as discussões a criminalidade organizada nas corporações públicas e os mecanismos de controle. O secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Khallout, mostrou o último levantamento dos custos econômicos da criminalidade no país. Os gráficos mostram que os estados gastam percentuais do produto interno bruto nesse combate. O estado do Amapá é o que mais compromete o PIB. 7% são desperdiçados no combate ao crime organizado. Já o Distrito Federal é a unidade da federação que menos compromete o PIB, com 2%. Só em 2015, além de segurança pública, em produtividade, em encarceramento, em custos médicos terapêuticos, em custas judiciais, em segurança privada, o Estado brasileiro perdeu 285 bilhões de reais. Isso equivale a 4,4% praticamente do PIB brasileiro. Como solução, Hussein apontou o aumento da renda per capita, mas lembrou que, para isso, é preciso criar mais empregos e qualificar essas pessoas. Você tem que ter uma política educacional, uma política de qualificação profissional e uma política de geração de emprego, associada a uma política de segurança pública. Só isso que vai resolver. Hussein Khallout finalizou a palestra lembrando que são necessários mecanismos de análise de custo e uma política de segurança pública baseada em evidências. Gostaria de deixar alguns exemplares dos estudos que desenvolvemos. É um estudo absolutamente científico, feito de forma organizada com várias instituições, a partir de um modelo metodológico consagrado universalmente, a partir de modelos quânticos aprovados pelos mais renomados estatísticos do Brasil, economistas, de modo que torna o estudo, de alguma forma, em termos de sua matriz numérica, praticamente incontestável. As controvérsias da colaboração premiada foi o tema da palestra do juiz federal da 2ª Vara Federal de Curitiba, Ricardo Rachid de Oliveira. É impossível diante de uma gama absurda, digamos assim, de fatos criminosos que precisam ser apurados, de elementos e quantidade absurda de crimes que aparecem, que não se cometa um ou outro equívoco aqui e ali, que não se consiga detectar um ou outro elemento que exija uma adequação e exija, digamos assim, algum tipo de autocrítica, até como forma de aperfeiçoamento dos institutos. Em seguida, o juiz federal lembrou que a postura do magistrado deve ser de retaguarda, porque isso interfere diretamente no sistema processual acusatório. Eu, particularmente, fui formado numa escola, né, que parte do pressuposto que o processo ele não é acusatório só se você tem partes definidas diferentes do juiz. Ele não é acusatório só se você tem contraditório, se você tem ampla defesa. Ele não é acusatório só se, digamos assim, você tem uma separação estrita. Eu parto de um pressuposto, né, e aqui já mudando um pouco aquilo que aprendi, mas enfim, já com um pouco de reflexão minha, de que o sistema ele é mais adversarial e mais acusatório a depender da postura do magistrado. O magistrado também falou da configuração atual do Ministério Público e das dificuldades dos juízes no ato de negociar. Então, a dificuldade que eu vejo, às vezes, de ajustar, digamos assim, de encaixar a colaboração premiada no nosso sistema, vem um pouco disso, né? É um instituto que foi forjado num sistema
acusatorial mais puro, né, e está tentando encontrar o seu espaço num sistema, digamos assim, onde o juiz ainda tem, digamos assim, uma dose de protagonismo muito grande. O Fonacrim também teve participação internacional. O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris, David Chastain, trouxe o exemplo da Lei Anticorrupção francesa de 2016. Durante a palestra, Davi explicou o conceito de compliance, uma abordagem americana adotada pela justiça francesa. Compliance é um conjunto de processos que permite assegurar direitos partindo da prevenção da corrupção. O professor lembrou que sempre houve uma dificuldade de detectar corrupção na França pela falta de provas. E a Lei Sapin II chegou para obrigar as empresas a terem uma abordagem proativa no combate à corrupção. As empresas que se enquadram na lei são aquelas com mais de 500 assalariados e com volume de negócios em torno de 100 milhões de euros. Com a lei, cada empresa teve que criar um plano anticorrupção. Davi mostrou que, a partir da lei, foi criada a Agência Francesa Anticorrupção, AFA. A agência faz auditorias para verificar se as empresas, de fato, implantaram o plano de prevenção à corrupção. A instituição não tem função judiciária. Ela faz apenas recomendações e acompanha as empresas para que elas entrem em conformidade com a lei. A parte administrativa dessa prevenção tem multas ou advertências. A ideia, segundo o professor, é evitar escândalos, encorajando as empresas a denunciar atos de corrupção dentro delas mesmas. O professor disse que, junto a esse processo que mudou toda a configuração da França em relação à corrupção, há ainda uma polícia especializada em anticorrupção.